Hoje no programa Evidências vamos continuar estudando o capítulo 5 de Daniel sobre a desastrosa festa de Belsazar, rei da Babilônia. Você lembra, Belsazar foi um terrível rei que blasfemou contra o Senhor e o juízo de Deus se manifestou na sala do trono real. O que significavam as palavras que apareceram na parede? Qual o sentido disso para os dias que vivemos? Você quer saber? Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso dar continuidade ao assunto de hoje sem primeiro oferecer para você o nosso presente, o Guia de Estudos Evidências, que foi preparado com muito carinho pela equipe da TV Novo Tempo para você e sua família. E o Guia de Estudos chegará à sua casa em qualquer lugar do Brasil e você tem várias formas de pedir o Guia de Estudos. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 98244-0077. Anote aí, 0 operadora 12, é claro, 98244-0077. Ou você pode ligar também para o telefone 0 operadora 12 2127 3121 ou ainda pelo site biblia.com.br. Ah, ainda tem mais um caminho que você pode pedir o guia de estudos, através do QR Code que aparece aí na tela da sua TV, tá bem? Continuando o nosso assunto de hoje, vamos falar ou recapitular um pouquinho aquilo que eu estudei com vocês sobre o que eu chamaria de a desastrosa festa de Belsazar. Se você se lembrar bem, no programa anterior nós falamos um pouquinho sobre a festividade. Eu mostrei um texto de Salomão, onde ele fala que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque naquela casa onde há luto, você se depara com o fim de todas as pessoas e pode refletir sobre aquilo. O profeta e rei e sábio Salomão não estava de maneira nenhuma com essas palavras endossando uma prática masoquista, de prazer no sofrimento, ou proibindo qualquer tipo de entretenimento, graça e festividade da parte dos filhos de Deus. Pelo contrário, a festa faz parte da religiosidade. Deus revelou a vinda de Jesus através de várias festas religiosas. A festividade faz sim parte da carreira religiosa e da carreira cristã, pelo menos no ponto de vista da Bíblia. A questão, portanto, não é festejar, é como festejar e o que festejar. E relembrando as palavras de Salomão, quando ele disse que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, é que muitas vezes você vê que no entretenimento, especialmente o entretenimento barato, as pessoas dificilmente param para pensar no sentido da vida, no que eles estão fazendo com sua vida, quando estão de posse de um copo de cerveja, chopp ou qualquer bebida alcoólica, ou quem sabe com a mente anuviada pelo efeito de uma droga. Quando a pessoa está assim, apenas comemorando alguma coisa barata, com trivialidade, ele dificilmente para pensar no dia seguinte. Você pode olhar como no carnaval aumentam exponencialmente os acidentes automobilísticos, as brigas envolvendo morte, homicídio, como aumenta a violência. Eu não sei se você sabia disso, mas qualquer policial, juiz ou pessoa ligada à segurança pública pode confirmar o que eu estou dizendo. Na época do carnaval, eles têm que aumentar o contingente de policiamento numa cidade, porque certamente haverá mais crimes, haverá mais acidentes automobilísticos, haverá mais aquilo que eles chamam de desinteligência, ou seja, pessoas que brigam umas com as outras e um puxa uma faca e depois que faz a coisa errada, aí que vão tentar parar para pensar no que fizeram e já vai ser tarde demais. Portanto, deixando bem claro para você, a Bíblia de maneira nenhuma incentiva uma vida assim de mente fechada, sem sorriso. Pelo contrário, eu até me lembro aqui da frase de um famoso rabino chamado Harold Kushner.
e eu repito essa frase à exaustão nos meus sermões, nas minhas palestras e para os meus alunos em sala de aula, que diz: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Traduzindo isso para a realidade cristã, eu me lembro de uma anedota de alguém contando que certa vez nos Estados Unidos viu um adolescente numa igreja com uma camiseta com uma inscrição muito curiosa e engraçada. Você sabe, existem algumas camisetas que trazem algumas frases de humor, pensamentos da vida, ditados, que põem você até para pensar, apesar do tom bem-humorado. E esta camiseta dizia alguma coisa mais ou menos assim: se Jesus está na sua vida, então conte isso para sua cara, deixe de ser carrancudo. É mais ou menos isto mesmo. A vida do crente, daquele que tem a palavra de Deus, deve ser uma vida de festa, de alegria, de contentamento, mas não uma vida de alienação. Aliás, aqui é interessante fazer uma diferença entre a palavra recreação e divertimento. A Bíblia incentiva que nós busquemos a recreação. O que é a recreação? A própria etimologia da palavra significa que recrear significa recriar as forças, pegar alento, descansar para tomar impulso para uma nova atividade. Então, como cristão, você tem que procurar sempre o recreio, a recreação. A diversão já tem um outro sentido. Divertir significa tirar a mente do foco, levá-la para um outro lugar. Diverti-la quer dizer aliená-la muitas vezes. Em que pese a etimologia das palavras e a semântica que se usa em relação a cada uma delas, eu acho que em termos assim concretos, nós deveríamos, como cristãos, buscar recreações, mas nunca divertimento, no sentido de estarmos alienados em relação à vida, ao futuro, ao curso da nossa própria história. E foi justamente esse tipo de alienação que o rei da Babilônia promoveu. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí perto, ou acessar no smartphone, ou se você não tiver em condições de ler uma Bíblia agora comigo, você vai escutar com calma as palavras e depois você vai ler aí na sua casa. E eu vou tomar isso justamente para fazer uma recapitulação do episódio que nós começamos a estudar no programa passado e que hoje nós vamos dar a sequência, pegando aqui elementos filosóficos para entendermos o significado dessa mensagem para os dias em que vivemos. Aliás, falando em significado da mensagem para os dias em que vivemos, você se lembra que eu fiz menção no programa Evidências da semana anterior que mais importante do que estudar a história é ser um intérprete dela, ser uma testemunha ocular da história. Eu vou explicar isso melhor para você antes de voltar ao texto. É que muitas vezes nós estamos acostumados a reconhecer determinadas temáticas na história apenas quando elas viram passado, quando estão na forma de um livro, de um verbete de enciclopédia, de um documentário ou de uma história acontecida noutro tempo, noutro lugar, com outras pessoas. Exemplo, quando nós pegamos esses temas do racismo, da misoginia, é fácil reconhecer isto quando esses temas estão em pauta ou quando estão num documentário. Mas muitas vezes, quando aquilo acontece em volta de nós não paramos para perceber o que está acontecendo. Parece que estamos alienados e isto representa um perigo muito grande, tanto do ponto de vista filosófico, estou falando de filosofia da história, quanto do ponto de vista espiritual. Com este elemento em mente, eu preparei você então para o que está descrito aqui no livro de Daniel, capítulo 5. Eu vou ler para você o começo. Diz assim, Daniel, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Esses utensílios sagrados, se você lembrar lá dos primeiros programas dessa série de Daniel, eu mostrei que quando Nabucodonosor, em 605 a.C., invadiu Jerusalém, atacou a cidade, ele levou alguns utensílios sagrados do templo de Jerusalém
para a Babilônia e colocou na casa do tesouro do templo do seu Deus. E nesses tesouros sagrados, com certeza foram a menorá, que era aquele candelabro de 7 pontas, a mesa com os pães da presença, os elementos de ouro do templo. Nabucodonosor só não levou a Arca da Aliança, aquele baú que continha os 10 mandamentos, porque mãos piedosas, talvez ou provavelmente lideradas por Jeremias, esconderam a Arca da Aliança antes que Nabucodonosor a tomasse. E a Arca da Aliança está perdida até os dias de hoje. Porém, os outros elementos ele acabou levando para a Babilônia. E tempos depois, em 587 ou 586 a.C., Nabucodonosor ainda destruiu o templo de Jerusalém. Além de levar os elementos sagrados do templo para a Babilônia, Nabucodonosor também levou jovens cativos de Judá para trabalharem para ele no Palácio Real da Babilônia. Foi nessa leva que Daniel e seus companheiros foram levados, juntamente com outros cativos, para servirem no Palácio do Rei. Ali eles tiveram muitas provações, a sua fé foi duramente testada, eles tiveram que realmente permanecer firmes e fiéis a Deus para não cederem diante da cultura da Babilônia e daquela perda de identidade que era iminente para todos os judeus que estavam ali. Então Daniel, por muitos anos, teve o amargor de ver os elementos sagrados do Templo de Jerusalém sendo dessacralizados, sendo desrespeitados na província da Babilônia. Talvez, eu deduzo, a Bíblia não diz isto, mas dá a entender, com a conversão de Nabucodonosor, talvez esses elementos do Templo de Jerusalém foram guardados num outro lugar. Por alguma estranha razão que nós não saibamos dizer qual, os elementos não foram devolvidos para Jerusalém na época de Nabucodonosor. Só na época do período da Pérsia é que os elementos do templo voltaram para Jerusalém e Jerusalém começou a reconstruir o templo. Mas durante todo o monopólio dos babilônios sobre aquele reinado mundial, os elementos sagrados de Jerusalém estavam ali, de maneira desrespeitosa, sendo guardados numa espécie de museu de Nabucodonosor. Aí o seu descendente, Belsazar, no programa anterior eu já mostrei para vocês o achado arqueológico que confirma a existência dele. Belsazar, em sua orgia, resolveu desafiar o Deus de Israel. Imagine que ele já estava bêbado, já estava com a cabeça bastante tomada pelo vinho, talvez orgias estavam ocorrendo ali naquela festa. Quem sabe alguns outros judeus estavam até participando da festa, porque havia muitos judeus na Babilônia, não era só Daniel. E quem sabe para ficarem politicamente corretos com a situação, para não afrontarem o establishment da Babilônia, acabaram cedendo à convocação do rei e estavam ali participando daquela orgia, daquela profanação, quando o rei resolveu ter a pior ideia que ele poderia. Mandou que os servos trouxessem aqueles antigos copos de prata, de ouro, lá do Templo de Jerusalém, porque ele queria beber neles. O seu capricho saiu caro, muito caro, porque enquanto o rei estava tomando o vinho ali, e se embriagando nos copos sagrados, que antes faziam parte do ritual do santuário em Jerusalém, uma mão poderosa começou a escrever com letras de fogo uma enigmática frase ali na parede do palácio do rei da Babilônia. A frase dizia algo como Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Nós não sabemos ao certo se as pessoas ali em redor não conseguiam entender o sentido da frase ou não conseguiam nem olhar para ela, porque as letras de fogo talvez obscurecessem a visão do quadro. O fato é que todos foram tomados de profundo terror, de medo. Eu fico até imaginando se Daniel, talvez morando num dos cômodos do palácio, estivesse em seu quarto sem conseguir dormir, ouvindo ao longe o eco, o ruído da música, das danças, das gargalhadas e do desrespeito com os utensílios sagrados da sua religião. E quem sabe, de repente, um silêncio, apenas quebrado pelo grito de horror diante daquela sentença terrível que foi dada sobre o rei. E de acordo com a Bíblia, Daniel capítulo 5, não havia ninguém que podia interpretar
o significado daquelas palavras. Até que em determinado momento a rainha-mãe, que talvez estivesse presente no evento, chamou o rei em particular e diz o que está justamente nesse texto aqui. Eu vou ler para você. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem, sem pensar duas vezes, morrendo de medo, o rei então ordenou que trouxessem o profeta hebreu Daniel até a sua presença, e eles o fizeram. Daniel, então, não escondendo a sua indignação contra as atitudes do rei, glorificou em primeiro lugar ao Deus verdadeiro e, sem demora, decifrou aquilo que estava escrito na parede. Eram palavras de juízo escritas contra o reino da Babilônia. Pelo que diz o relato da Bíblia, dá-se a entender que as palavras eram substantivos equivalentes a medidas e cálculos monetários, como peso, que é o nome de muitas moedas estrangeiras, e balanço, que é um nome técnico para o fechamento contábil de uma empresa. O enigma, portanto, dizia número, peso e divisões. Na sequência da interpretação, Daniel seguiu o método que os antigos babilônios usavam para interpretar os livros sagrados e, deste modo, saber o futuro. Ele fez um jogo com as palavras, criando frases a partir de cada uma delas. Mas não se assuste com o uso de um método pagão por parte do profeta de Deus. É que esta, talvez, seria a maneira mais didática em que Deus usaria Daniel para fazer com que a mensagem ficasse clara na mente daqueles homens idólatras, especialmente do jovem rei. Assim, o profeta de Deus, Daniel, pegou o nome de cada unidade, que era um substantivo, e transformou num verbo, pronunciando desse modo o oráculo de Deus. Eu vou mostrar para você na tela e você vai entender. Vamos prestar atenção aqui, olha. Mene, que era um substantivo, significa conta, número, aí ele transformou em verbo. Contou Deus o número de dias do teu reino e resolveu dar cabo dele. Tekel, que é um outro substantivo, significa peso ou medida, virou pesado fostes e achado em débito, em falta. Peres, que é o singular de parsim, significa divisão, parte, principalmente contábil. Aí ele fala, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deste modo, Daniel usou um jogo de palavras que era inteligível para os homens da Babilônia. Continuando a nossa reflexão aqui, nós temos outras coisas ainda para falar sobre Daniel. Vamos prestar bastante atenção no que diz o texto bíblico, tá bem? Quando vamos para o último versículo do livro de Daniel, ele revela o terrível fim daquele rei e dos convidados que estavam ali no palácio. Eu vou ler para você, Daniel capítulo 5, versículo 30. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Ali nós temos então o fim da Babilônia. E eu vou mostrar para você isso agora à luz da arqueologia. Vou pedir para colocar aqui no telão 2 tabletes cuneiformes. Eles fazem parte daquela famosa crônica babilônica que eu já mencionei para vocês. E esse aqui é o cilindro de Ciro, que conta como os persas tomaram a Babilônia. Se nós pegarmos o texto desses 2 objetos, você vê que eles ilustram bastante aquilo que a Bíblia diz. Vou começar pela crônica babilônica. Vou mostrar um pedaço da tradução dela para você. Ela diz assim, no 3º dia do mês de Ararsamna, que seria 29 de outubro, Ciro entrou na Babilônia. Ramos verdes foram jogados diante dele. Havia paz na cidade, enquanto Ciro dava sua saudação. Gubaru, seu oficial, em exercício,
determinou outros suboficiais para os distritos da Babilônia. No 16º dia, Ugbaru, governador de Gutium, e o exército de Ciro, sem batalha, entraram na Babilônia. Você percebeu? Eles entraram na Babilônia sem batalha, exatamente como a Bíblia fala. Os babilônios estavam festejando, eles não estavam preparados para um combate. Aí vieram os medo-persas e atacaram a cidade, e o rei nem percebeu que estava sendo atacado e acabou sendo morto. Ele, Marduk, ordenou que Ciro fosse para a sua cidade, Babilônia. Ele o colocou na estrada para a Babilônia e, como um companheiro e amigo, ele foi ao seu lado. Na continuação, o texto diz: ele o fez entrar em sua cidade, Babilônia, sem lutar ou batalhar. Ele salvou a Babilônia das adversidades. Ele entregou Nabonido, o rei que não o reverenciava, em suas mãos. Você percebeu como os achados arqueológicos vão contando e confirmando a história da Bíblia? Agora, por outro lado, os historiadores gregos, como Heródoto e Xenofonte, relatam que a cidade foi sitiada, o que também não está de maneira nenhuma em desacordo com o texto bíblico. Ali só falta falar realmente da festa e de como o rei foi morto, porque no restante está tudo de acordo entre a arqueologia e a Bíblia Sagrada. Vou ler mais uma passagem para você. Olha o que diz a Bíblia. Foi o texto que eu já li. Eu vou lê-lo novamente. Daniel capítulo 5 termina assim: naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Daniel 5, versículos 30 e 31. Agora, aliás, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas ela é importante também. É que, de acordo com Xenofonte, esse autor grego que eu mencionei, Belsazar foi morto nesse conflito, mas seu relato não é amplamente aceito, porque ele não menciona o nome do rei que foi morto, apenas diz de maneira enigmática que ele morreu assassinado naquela noite. E certamente esse rei que foi morto durante a tomada da Babilônia não poderia ser Nabonido, porque este, como eu já falei anteriormente, não estava na cidade de Babilônia. Você se lembra no programa passado? Ele se rendeu depois que a província da Babilônia foi tomada, aí que, uma vez rendido, ele foi deportado. E os documentos babilônicos afirmam exatamente isso. Guardas gutianos foram colocados nos portões do grande templo de Bel, ou Marduk, onde os serviços continuaram sem interrupção. Ciro não chegou à capital, à província da Babilônia, senão no dia 29 de outubro, como nós vimos ali no tablete cuneiforme. E ele chegou com Góbrias, tendo agido por ele durante a sua ausência. Ou seja, esse Góbrias foi colocado ou nomeado como governador provisório da província da Babilônia. Assim, a Babilônia, também a Síria e outros reinos tornaram-se colônias da Pérsia em 539 ou 538 a.C., dependendo da fonte do historiador que você utiliza. Agora, aqui eu tenho um mistério para resolver e eu vou explicar para você qual é. Na semana que vem, eu vou mostrar para você que o capítulo que hoje nós estudamos, e você já viu, eu li isso aqui 2 vezes, termina dizendo que Dario o Medo conquistou a Babilônia e que neste momento ele tinha 62 anos de idade. Mas aqui nós começamos a perguntar, em primeiro lugar, quem seria esse Dario o Medo, porque o texto fala apenas de Ciro. Os críticos, é claro, querem pegar uma ponte aqui para argumentar que Daniel teria cometido um grave erro histórico neste momento. E, na sua opinião, Daniel acreditava que Dario era o único a conquistar a Babilônia, uma vez que o rei Ciro Persa é que, na verdade, fez isto. Claro, Dario I governou o Império Medo-Persa de 522 a 486 a.C. Logo, este Dario, conhecido da história, não poderia ser o homem mencionado aqui no ataque de 539 ou 538 a.C. Ademais, ele não era medo, ele era persa. Então, quem seria o Dario mencionado em Daniel? Antes de responder a esta dificuldade, eu devo observar que a exatidão histórica do livro de Daniel já foi atestada em outras partes que antes os críticos consideravam um erro crasso da Bíblia. Além disso, os críticos anteriormente
Também consideravam Daniel impreciso historicamente, eu mencionei isso no passado, quando ele falou, por exemplo, de Belsazar como sendo o último rei da Babilônia. E você viu que, com o tempo, a arqueologia acabou confirmando a versão de Daniel e silenciando a crítica dos céticos. Daniel é um pouco mais complicado, no caso aqui de Dario, porque nós não temos todas as evidências que nos ajudam a montar o quebra-cabeça histórico de quem seria esse rei. Mas eu tenho algumas hipóteses razoáveis do ponto de vista da história e da arqueologia que eu quero mostrar para você. Mas como o tempo de hoje está acabando, eu vou ter que mostrar isso apenas no programa da semana que vem. Aproveitando o ensejo, eu quero convidar você a sempre acompanhar também os programas do Evidências no canal do YouTube. Você pode se inscrever no canal Evidências NT e você vai marcar também o sininho de notificações e sempre que um novo vídeo for colocado, você vai ser notificado. E ajude também deixando um comentário ali no canal do Evidências, nos seguindo nas redes sociais, assim você ajuda a propagar ainda mais essa importante mensagem que nós temos a partir desse livro da Bíblia Sagrada, tá bem? Bom, pessoal, na semana que vem, então, nós continuaremos aqui com o nosso estudo. E não esqueça de sempre trazer a sua Bíblia, acompanhar conosco aqui os detalhes, fazer anotações, isso também ajuda você. Você está percebendo que o programa Evidências, mais do que apenas um programa de entretenimento televisivo, eu já falei isso tantas vezes no programa de hoje, ele é, acima de tudo, um programa cultural, histórico e, acima de tudo, espiritual. Isso mesmo, espiritual, porque este livro, além das informações históricas e arqueológicas que apresenta, tem também uma mensagem para a sua vida e tem tudo a ver com o seu destino, sendo salvo por Cristo Jesus ou sendo reprovado no juízo final de Deus. E se tem uma coisa que eu não quero que você se esqueça do programa de hoje, é justamente aquele incentivo, aquele conselho para que você, mais do que um estudioso da história, aprenda a ser um intérprete da história. Alguém que tenha a coragem e a facilidade de colocar o dedo na pulsação do tempo e perceber os eventos enquanto ainda estão acontecendo. Esta, aliás, é uma forma de parafrasear o conselho de Jesus que nos alertou para estarmos sempre atentos aos sinais dos tempos. E é por isso que a TV Novo Tempo está aqui, para proclamar a história e a volta de Jesus. Semana que vem tem mais para você, aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança.